Olá, nós estamos estudando o texto de Tomás de Aquino a respeito da verdade, de veritate. Nós tomamos para objeto de nosso estudo a primeira questão das questões disputadas a respeito da verdade, aquela questão que trata propriamente da verdade. E esta questão ela é investigada através de vários artigos. Cada artigo apresenta uma pergunta na investigação desta questão. A primeira pergunta, isto é, o primeiro artigo, pergunta o que é a verdade? Quid est veritas? E o modo como Tomás coloca esta questão é bastante característico, bastante sugestivo. Vamos tentar entender esse modo. Quando nós perguntamos o que é a verdade, ou melhor, o que é o verdadeiro, nós supomos que o verdadeiro é. Assim, nós pensamos o verdadeiro é algo. O verdadeiro não é um nada. O verdadeiro é algo. Bem, nós pensamos então que o verdadeiro também pode e deve ser pensado como ente. Todas as concepções, tudo aquilo que nós conseguimos conceber em nosso intelecto, nós concebemos sob a forma de ente. Portanto, também o verdadeiro, de alguma maneira, o seu conceito, ele se deixará reconduzir ou reduzir ao conceito de ente, como todo e qualquer outro conceito fundamental de nosso intelecto se deixa conduzir ao conceito de ente. Então, a discussão, como ela é desenvolvida por Tomás, parte desse ponto de apoio, ou seja, deste vínculo, desta conexão entre o ente e o verdadeiro. Bem, no texto nós vemos primeiramente 7 argumentos em favor da identidade do ente e do verdadeiro. Tomás começa dizendo: parece, porém, que o verdadeiro seja em tudo o mesmo que o ente. Ou seja, que há uma identidade entre o ente e o verdadeiro. Que não há, propriamente falando, uma diferença entre o ente e o verdadeiro. Então, a primeira parte do artigo 1 da questão sobre a verdade, da primeira questão sobre a verdade, é justamente a exposição desses 7 argumentos pelos quais 7 argumentos que propõem que o ente e o verdadeiro são em tudo o mesmo. Bem, agora nós vamos ler outros argumentos em contrário. Então, o texto em latim começa sed contra, mas contra. Né? Quer dizer, argumentos em contrários a esta identidade entre o ente e o verdadeiro. Nós vamos ler e analisar cada um desses argumentos. Vamos ler, então, o primeiro argumento. Ele diz: é uma banalidade a repetição inútil do mesmo. Se, pois, o verdadeiro fosse idêntico ao ente,
dizer que o ente é verdadeiro seria banal, o que não é verdade. Portanto, não são idênticos. Bem, aqui esse primeiro argumento, ele traz em questão a nugácio. Aqui foi traduzido por banalidade. Nugácio quer dizer, em latim, uma ninharia, isto é, algo insignificante. É uma banalidade, no sentido de que não acrescenta nada. Então, o argumento diz, é uma banalidade, isto é, uma ninharia, uma insignificância, algo que não acrescenta nada, a repetição inútil do mesmo. Não é? O que seria repetido? Né? Se ente e verdadeiro significam em tudo o mesmo, como a tese anterior, né? Que o verdadeiro e o ente são em tudo o mesmo, então nós teríamos uma nugácio, teríamos uma banalidade, uma repetição inútil. Né? Se, pois, o verdadeiro fosse idêntico ao ente, fosse o mesmo que o ente, haveria essa nugácio, essa banalidade. Haveria essa banalidade quando disséssemos a expressão ente verdadeiro. Né? Em latim, esset nugatio dum dicitur ens verum. Haveria uma banalidade enquanto se dissesse ente verdadeiro. Ou seja, a expressão ente verdadeiro seria algo como uma repetição inútil do mesmo. Ao dizer ente, eu já estaria dizendo verdadeiro. É como se fosse, também poderíamos dizer, como se fosse uma redundância. Como se falássemos um pau de madeira, digamos assim. Não é? Então, haveria essa banalidade. O que não é verdade, diz o argumento. Não é verdade que a expressão ente verdadeiro expressa uma banalidade, expressa uma repetição inútil do mesmo. Portanto, não são o mesmo, não são idênticos, dizer o ente e dizer o verdadeiro. Quer dizer, algo acrescenta ao ente, de alguma maneira, quando nós dizemos verdadeiro. Não estamos repetindo o mesmo simplesmente em tudo. O segundo argumento diz: ente e bom são mutuamente convertíveis, mas verdadeiro não é convertível com bem, pois algo pode ser verdadeiro sem ser bom, como no caso de alguém cometer adultério. Portanto, verdadeiro também não é convertível com ente, e assim não são idênticos. Bem, esse argumento retoma a questão dos transcendentais. O primeiro transcendental, o ente. Temos outros transcendentais, entre eles temos o transcendental bom e verdadeiro, o verdadeiro e o bom. Bem, é um princípio que se repete bastante na escolástica, de que o ente e o ente e o bom, o ente e o verdadeiro se convertem. Ou seja, de que eles podem ser, eles se equivalem de alguma maneira. Se eu digo ente, estou dizendo estou dizendo bom, estou dizendo verdadeiro. E se eu digo bom, verdadeiro, estou dizendo ente. Bem, Tomás
aqui nesse argumento coloca um caso em que não há uma conversibilidade, uma convertibilidade entre o verdadeiro e o bem. Ele diz, pois algo pode ser verdadeiro sem ser bom. E o exemplo que é dado é no caso de alguém cometer adultério. Nesse caso, nós temos algo verdadeiro, mas que não é bom. Portanto, não há uma conversão, não há uma permuta equivalente entre o bom e o verdadeiro. Ora, se podemos pensar uma não conversão entre o bom e o verdadeiro, também podemos pensar uma não conversão entre o verdadeiro e o ente, né? E isso depõe em favor da não identidade do ente e do verdadeiro. Esse é o segundo. O terceiro argumento diz, segundo Boécio, em qualquer criatura, ser é distinto daquilo que ela é. Ora, o verdadeiro significa o ser da coisa, que é, portanto, distinto daquilo que ela é. Mas aquilo que ela é idêntico ao ente. Portanto, nas criaturas, o verdadeiro é distinto do ente. Vamos tentar entender esse argumento. Ele remete a Boécio, no livro De Hebdommadibus. Nós podemos traduzir os septenários. Bem, esta obra de Boécio, ou melhor, um opúsculo, ela trata da questão como as substâncias, nisto que elas são boas, embora não sejam bens substanciais. É a questão da bondade das substâncias. Como as substâncias, nisto que elas são boas. Então entra a questão do bem, né? Do bom, embora não sejam bens substanciais. Bem, Boécio discute esta questão apoiando-se sobre 7 princípios. Por isso o nome septenários, ou De Hebdommadibus, em latim. Esses 7 princípios apresentam-se expostos em 9 sentenças. Tomás de Aquino aqui evoca a segunda sentença, que diz, diversos são o ser e isto que é. Com efeito, o ser mesmo ainda não é, mas, por certo, isto que é, recebida a forma de ser, é e subsiste. Bem, em latim nós temos diversum est esse et id quod est. É diverso ser e isto que é. Ipsum vero esse nondum est. At vero quod est, accepta essendi forma, est atque consistit. O ser ele mesmo, porém, ainda não é. Mas, por certo, isto que é, recebida a forma de ser, é e subsiste. Bem, portanto, Boécio fala de uma diversidade entre ser e isto que é. Tomás
aqui diz: em qualquer criatura, ser, em todas as criaturas, diverso é ser e que é. Mas, diz Tomás, o verdadeiro significa o ser da coisa, que é, portanto, distinto daquilo que ela é. Boécio distingue isto que é, id quod est, e ser, esse. O id quod est, isto que é, o ente. Ente implica uma participação no ser, não é? Conforme a noção platônica de metexis, né? De participação. Ente é isto que é, na medida em que participa do ser. Gramaticalmente, a palavra ente é um particípio, uma metoque, diziam os gramáticos antigos. Isto é uma palavra que assinala uma participação. Isto que é, participa no ser. Mas é diverso do ser, na medida em que participa do ser. Isto que é, Boécio tem em mente a coisa concreta, a substância individual com seus acidentes, na medida em que ela tem acidentes. O ser, Boécio tem em mente a forma de ser. Ora, isto que é na medida em que participa do ser, pura e simplesmente, e participa de uma determinada forma de ser. Digamos, uma árvore é um ente, é isto que é. Enquanto ente, esta árvore participa do ser. Ela está sendo. E ela participa de uma forma de ser. A forma de ser justamente da arboreidade, do ser árvore. Não é? Então, a forma de ser, o ser pura e simplesmente, o ser ele mesmo, e o ser enquanto forma de ser, ele ele não participa, mas é participado por aquilo que é. Então, temos aqui em Boécio a noção de participação que é importante para entendermos esse vínculo entre o ente, isto que é, e o ser, isso pelo que o ente é, e é justamente isso que ele é. Ou seja, o ente, ele tem o ser na medida em que ele recebe o ser, na medida em que ele participa do ser, não é? E o ser pode significar tanto o modo de ser, a essência, a estrutura pela qual esse ente se mostra num determinado aspecto, mas o ser também pode significar que esse ente é a sua existência, o seu ato de ser. Não é? Em todo caso, aqui temos uma diferença entre o ente e o ser. Baseado nisso aqui, a argumentação é exposta. Note-se que Tomás de Aquino assinala essa diversidade como pertencente a todas as criaturas. A diversidade entre ser e isto que é. Aqui, essa diversidade não se aplica a Deus. Em Deus não há essa diversidade.
há uma identidade entre isto que Deus é e o próprio ser, o que depois Tomás vai formular dizendo que Deus é o ser mesmo, que Deus é o seu ser, né? Que ali não há uma diversidade entre isto que é e ser em Deus. Por isso que Tomás coloca no âmbito de todas as criaturas, né? Bem, o verdadeiro nas criaturas, ele significa o ser da coisa. Ou seja, o verdadeiro não está para isto que é. O verdadeiro está para o ser disto que é, né? Verdadeiro diz um caráter de ser. Não diz uma coisa que está sendo. Bom, baseado então nessa diferença entre ser e isto que é que Tomás então coloca aqui a argumentação da diferença entre ser verdadeiro e isto que é. Entre o ser verdadeiro e o ente, isto que é. Portanto, nas criaturas, o verdadeiro é diverso do ente. Este foi o terceiro argumento. O quarto argumento diz: são necessariamente distintas as coisas dispostas segundo um antes e um depois. Ora, é o que ocorre com a disposição do verdadeiro e do ente, como se afirma no livro De Causis. O primeiro na criação das coisas é o ser. E o comentador diz no mesmo livro que tudo ou mais são como que determinações do ente, e assim são posteriores ao ente. Portanto, o verdadeiro e o ente são distintos. Neste quarto argumento, Tomás evoca o Livro das Causas, Liber de Causis. Essa obra tem uma origem no pensamento árabe e teve uma grande influência sobre o pensamento medieval latino. Gilson, no livro A Filosofia na Idade Média, na página 466 e 467, nos traz algumas informações sobre este livro. Este livro foi traduzido ao latim por Geraldo de Cremona, que faleceu em 1187, portanto estamos no século XII. Ao Geraldo de Cremona devemos a tradução latina do Liber de Causis, compilação neoplatônica dos extratos da Elementatio Theologica de Proclo, mas que foi tomado durante muito tempo por obra de Aristóteles. Esse livro é frequentemente citado na Idade Média sob o título de Liber Aristotelis de Expositione Bonitatis Purae, ou seja, livro de Aristóteles que trata da exposição da bondade pura, ou mais brevemente, Liber Bonitatis Purae, livro da bondade pura. Como nós acabamos de ouvir, este livro é uma compilação da obra de Proclo, conhecida como Elementos de Teologia. Ora, em Proclo, teologia se identifica com o que nós chamamos de metafísica. Esta obra, embora tivesse sido atribuída a Aristóteles como sendo o livro do bem puro, esta obra, no entanto, é tipicamente neoplatônica. Reflete bem o modo de pensar dos platônicos como Plotino e Proclo.
Aqui nós temos uma concepção hierárquica do todo, o uno, a inteligência ou as inteligências, e depois a alma como sendo hipóstases, das quais derivam todas as coisas que nós conhecemos em nosso mundo. Eu vou ler agora o texto de Gilson na página 467 de A Filosofia na Idade Média. Diz assim: emprestadas, como dissemos, da Elementatio Theologica de Proclo, as 32 proposições que formam o Liber de Causis, Livro das Causas, agiram profundamente sobre os filósofos e teólogos do século XIII. É uma espécie de tratado, sem plano sistemático, sobre a ordem hierárquica das causas a partir da primeira. Causa de todas as outras e de sua própria causalidade, essa primeira causa é anterior à eternidade, porque é anterior ao próprio ser e, por conseguinte, ao inteligível. Portanto, ela é indefinível, mas é chamada bem por ser a fecundidade primeira de que provém todo o resto, e uno, por ser a única causa que existe acima do ser e das formas. A esse título, ela se distingue radicalmente de todo o resto, porque tudo que não é essa primeira causa é múltiplo, e por conseguinte não é o uno. O ser só faz sua aparição com o primeiro causado. É por isso, aliás, que se diz que a primeira das coisas criadas é o ser. Esse primeiro ser é uma inteligência pura. É, portanto, simples, mas não é o uno, pois contém em sua simplicidade a totalidade das formas inteligíveis. Notemos que essa doutrina era um poderoso apoio para os partidários da tese das ideias criadas, concebidas como não coeternas a Deus. Aqui, com efeito, o uno é antes da eternidade, ao passo que as ideias aparecem ao mesmo tempo que o ser e posteriormente ao uno. Exprime-se essa fecundidade inteligível da inteligência primeira, dizendo-se que ela é cheia de formas. O que é verdade para a primeira, o é para todas as que ela causa. Omnis intelligentsia plena est formis. Toda a inteligência é plena de formas. As formas causadas pelas primeiras inteligências geram por sua vez as almas, dentre as quais a alma humana, ser inteligível de ordem inferior, mas que ainda conserva o privilégio que têm as inteligências de apreender diretamente sua própria essência por modo de intelecção. Capaz de conhecer as coisas eternas, por ser ela mesma eterna, toda inteligência e toda alma inteligente possui naturalmente em si os sensíveis, por ser repleta de suas formas. Assim, tudo o que é depende do uno como única causa verdadeiramente criadora, mas deriva dele por uma hierarquia de inteligências e de formas inteligíveis que só causam em virtude da causalidade do uno e cuja eficácia, portanto, é menos uma criação propriamente dita do que uma informação. Bem, resumindo isso que lemos, nós temos aqui uma hierarquia, né? Como arqué, como princípio de tudo, nós temos a primeira causa. Essa primeira causa, embora seja indefinível, inefável, indizível, ela, no entanto, é evocada a partir de sua causalidade com um duplo nome, o nome de bem e o nome de uno, ou um. Aqui se retoma aquilo que Platão ensinou a respeito do bem,
como epekeinates ousias, como aquilo que está além, acima das substâncias, acima do ser como substância. Bem, é também chamado de uno. Nós vimos que esta primeira causa, ela está acima do ser e do inteligível. No neoplatonismo, o ser é, por assim dizer, correlato com o inteligível ou com a inteligência. Só aparece o ser, aparecendo também a inteligência. O primeiro ser é a inteligência. Neste sentido, o ser é o primeiro criado, o primeiro causado, criado, né? O primeiro que recebe, que emana, né? O primeiro que emana do uno ou do bem. O bem é aquilo que torna capaz de ser. O bem é fecundidade, é aquilo que dá o ser. Né? Então, o ser é o primeiro causado e coincide com a primeira inteligência aqui, concerne, melhor dizendo, a primeira inteligência. O primeiro ser aparece como a primeira inteligência, a inteligência pura, só que essa inteligência pura, que emana do ela, embora simples, ela traz em si uma multiplicidade de formas. Né? Da emanação da inteligência que surgem as muitas, da emanação da primeira inteligência surgem as muitas inteligências, e inclusive a alma humana, que é alma inteligente, que pertence a esta hierarquia das inteligências, como uma inteligência de ordem inferior à alma humana, que é capaz de intelecção, de conhecimento das formas, seja daquelas formas que são puramente inteligíveis, seja daquelas formas que também são sensíveis. Então, essa a doutrina do livro das causas que Tomás de Aquino evoca aqui. Não é? Aqui temos, portanto, uma distinção, né? Quando há uma ordem, uma hierarquia. Tomás diz, são necessariamente distintas as coisas dispostas segundo um antes e um depois. Aqui numa hierarquia, numa ordem, tem o que vem antes e o que vem depois. O que vem antes e o que vem depois são necessariamente distintos, diz o argumento 4. É o que ocorre com a disposição do verdadeiro e do ente, como se afirma no livro das causas. O primeiro na criação das coisas é o ser. Ora, o inteligir, por assim dizer, pressupõe o ser, vem depois do ser, na medida que o inteligir ele se dirige às formas, dos entes. Né? Daí que Tomás evoca aqui o comentador, Averroes, que diz no mesmo livro que tudo o mais são como que determinações do ente. E assim são posteriores ao ente. Portanto, o verdadeiro e o ente são distintos. Há um antes e um depois. O ser ou o ente vem antes, o verdadeiro vem na medida em que temos a intelecção das formas, na medida em que temos essa multiplicidade de formas a serem inteligidas e de inteligências que inteligem estas formas. O quinto argumento diz: aquelas coisas que se dizem em comum da causa e dos efeitos são mais unas na causa do que nos efeitos, e sobretudo mais em Deus do que nas criaturas. Mas em Deus estas quatro coisas, o ente, o uno, o verdadeiro
e o bem têm isso de próprio. O ente é pertinente à essência, o uno à pessoa do Pai, o verdadeiro à pessoa do Filho, o bem à pessoa do Espírito Santo. As pessoas divinas, todavia, se distinguem não só conceitual, mas também realmente. Daí que não se prediquem reciprocamente. Portanto, muito mais nas criaturas devem as 4 coisas citadas diferir entre si mais do que conceitualmente. Então, o ponto de partida aqui de Tomás de Aquino, nesse argumento, é que aquilo que comumente se diz da causa e do causado é maiormente um na causa do que no causado. E isso se diz sobretudo quando nos referimos a Deus e às criaturas. Portanto, a unidade ela se encontra de uma maneira mais eminente na causa primeira, que é Deus, do que nos causados, isto é, nas criaturas. Depois tem uma segunda sentença que diz: mas em Deus, estes 4, e aí ele vai nomear os 4 transcendentais, ens unum verum bonum, isto é, o ente, o uno, o verdadeiro e o bom. Em Deus, estes 4 são apropriados do seguinte modo, tem de próprio o seguinte: o ente pertence à essência, quer dizer, o ente pertence à essência divina, pertence à deidade. O uno pertence à pessoa do Pai, o verdadeiro à pessoa do Filho e o bem à pessoa do Espírito Santo. Aqui nós temos, por assim dizer, o cruzamento entre a metafísica dos transcendentais com a teologia trinitária. Para a teologia cristã, Deus é um em essência, é uma essência, no entanto, em 3 pessoas. Aqui, cada um dos 4 transcendentais é remetido ou à essência ou a uma das 3 pessoas da Trindade. O ente, o primeiro transcendental, é remetido à essência divina. A unidade, o um que é do princípio, em sentido mais pleno, é atribuído, é apropriado para o Pai. O verdadeiro para o Filho, na medida em que o Filho revela o Pai, é a imagem do Pai. O bem é apropriado ao Espírito Santo, que é o amor. Assim nós temos este entrecruzamento entre os transcendentais e a teologia trinitária. Tomás diz que as pessoas divinas, elas se distinguem não só segundo a razão, não só pelo pensamento, não só pelo conceito, mas elas se distinguem realmente, são realmente distintas. Por isso, não se predicam reciprocamente, quer dizer, embora se possa dizer o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, não se pode predicar uma pessoa de outra, como dizer o Pai é o Filho, ou o Filho é o Pai, ou
o Pai é o Espírito Santo, ou o Filho é o Espírito Santo, ou o Espírito Santo é o Pai, ou o Espírito Santo é o Filho. Quer dizer, não se pode fazer estas predicações, porque são realmente distintos, e não apenas, essa distinção não é uma distinção de razão, isto é, não é uma distinção puramente pensada, conceitual, mas ela é uma distinção real. Nesse sentido, haveria, né, a implicação aqui que é tirada é que o ente, o uno, o verdadeiro, o bom em Deus são distintos. Ora, se são distintos na causa, será muito mais distinto nos causados, isto é, nas criaturas. Então, conclui-se que o ente e o verdadeiro são distintos, são realmente distintos e não apenas conceitualmente distintos nas criaturas. Então ele diz, portanto, muito mais nas criaturas devem as 4 coisas citadas, isto é, o ente, o verdadeiro e o bom, diferir entre si, mais do que apenas de razão, mais do que apenas conceitualmente. Bem, então, com isso nós encerramos esta parte da segunda aula, ou melhor, nós encerramos esta segunda aula, e na próxima aula vamos expor e comentar a solução que Tomás de Aquino dá a esta questão, né? Uma vez que foram expostos argumentos que defendem a identidade do ente do verdadeiro e argumentos que defendem a diversidade e a distinção entre o ente e o verdadeiro, vamos ver qual é a solução que Tomás de Aquino irá propor. Isso nós iremos estudar na próxima aula. Obrigado.